Tia, Oi. ontem eu, como estava no planejamento para fazer a correção da prova, a mamãe sabe, fiquei toda feliz que eu acertei todas as questões da sua matéria. Ai, que maravilha, adorei. Eu fico feliz, mais ainda que você. Felipe. Podem ir pegando o caderno de atividades, tá, pessoal? Hoje eu vou fazer correção com o caderno de atividades. Podem deixar aberto na página 43. Bom dia, professora. Bom dia. Não tem muita coisa para corrigir, então, assim, não vamos perder tempo, tá? A gente conseguir atingir a nossa meta aí. Página 43 do caderno de atividades. Bom dia, tia. Bom dia. Beleza. Pessoal, nós atrasamos um pouquinho hoje, tá? 5 minutinhos. Então, a nossa aula também vai se estender 5 minutos, certo? Para que vocês não tenham nenhum prejuízo. Então, vamos lá, a página 43 do caderno de atividades, tá? Não é do livro didático, é do caderno de atividades. E essa correção de hoje, ela será para nós uma retomada do nosso conteúdo referente ao capítulo 4. Nós já estamos encerrando este capítulo e na próxima semana nós já vamos iniciar o capítulo 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou planejar para que vocês tenham uma retomada de todo o conteúdo estudado referente ao capítulo 4. Então, essa retomada, ela começa agora, certo? Com a correção desses exercícios do caderno de atividades. Lá na página 43, eu tenho uma notícia, tá? Notícia, o que está acontecendo? Essa notícia aí, ela é uma notícia do G1, tá? O G1 pertence à Globo, né? Vocês sabem. A estrutura dessa página que está sendo apresentada para vocês. Fica claro que é uma notícia publicada na internet, tá? Não é uma notícia de jornal impresso, é de internet. Por quê? Porque nós temos aí, né, o horário, tudo certinho da publicação. Esse formato é um formato, o próprio formato da página, né? O X que tem aí na parte superior do lado direito, tudo isso daí já deixa para nós descrito que trata-se de uma notícia de internet, ok? De um site de internet. E no final da notícia também nós temos, né, o link de acesso, o momento que esse conteúdo foi acessado, o site, tudo certinho. Coisas que vocês sabem que somente a internet oferece, ok? Então, para que nós possamos corrigir devidamente as questões referentes a essa notícia, vamos à notícia, certo? Então, eu tenho aí um título que diz o seguinte: 1 milhão de espécies de animais e plantas correm um risco de extinção. Isso daí é o nosso título, é o que nós chamamos, né, de manchete, ok? Uma informação importante. Nosso título, como já foi falado, ele tem que transmitir para nós informações sobre o que constará nessa notícia. Além disso, a própria manchete ela tem que ser interessante o suficiente para convidar o leitor
a leitura completa deste texto, certo? E aí, logo na sequência, nós temos o que chamamos de subtítulo. O subtítulo, ele também é conhecido como linha fina, olho da notícia, certo? Todos esses nomes são direcionados a este subtítulo. Depende muito do material que nós estamos estudando, cada material nomeia o subtítulo de uma forma diferente, mas o importante é que vocês saibam que o subtítulo ele é uma sequência do título. Para que existe este subtítulo? Para que ele nos ofereça informações adicionais referente à notícia, aquilo que a manchete já fez, tá? Então, logo abaixo aí na nossa linha fina, no subtítulo, diz assim: relatório da ONU sobre o impacto humano na natureza diz que a exploração e a poluição dos oceanos e a agricultura industrial são as maiores ameaças às espécies, certo? Então, aqui eu tenho um conteúdo complementar, eu tenho informações complementares, para isso que serve o subtítulo, certo? Então, do que se trata essa notícia? Está falando sobre animais e plantas que correm o risco de extinção, tá? Logo na sequência, nós temos, né, a origem dessa notícia por jornal nacional, o G1, o Jornal Nacional, né, tudo do mesmo grupo. E, logo na sequência, antes do corpo do texto, nós temos o quê? A data da publicação no site e a hora em que essa notícia foi publicada, certo? 6 de maio de 2019, às 9 horas da noite, 44 minutos, beleza? Então, pessoal, agora sim nós vamos nos direcionar para a notícia em si, para o corpo da notícia. Alguém gostaria de iniciar a leitura? Nossa, tia. Pode começar. Um relatório sobre o impacto humano na natureza, divulga nesta segunda-feira, dia 6, pelas Nações Unidas, concluiu que o ritmo de extinção de espécies de animais e plantas estão acelerando em uma velocidade nunca vista antes. Continuar? Pode continuar. Imagine um animal sem instinto, como um orangotango. Um mundo onde bebês como os dessa espécie nunca mais existiriam. Agora, imagine 1 milhão de espécies, animais, plantas, todas ameaçadas, pois essa é a conclusão do maior estudo já feito sobre o impacto humano no meio ambiente. O relatório tem 1.500 páginas, foi feita por 145 cientistas de 50 países e é assustador. Joia. Então, aí nós já temos uma dimensão catastrófica do que seria esse processo, né, de extinção, que não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Nós sabemos disso, tá? Há uma série de interferências humanas que, a longo prazo, vai fazendo com que plantas, né, e diversas outras espécies morram e, infelizmente, né, tornem-se extintas, ok? Alguém gostaria de continuar a leitura? Eu. Pode ir. Estamos mudando o planeta a uma velocidade sem precedentes, desmatando, escavando, caçando, pescando. A exploração e a poluição dos oceanos e a agricultura industrial são apontadas pelo relatório com as maiores ameaças à espécie. A mudança climática causada pela queima de carvão, petróleo e gás surge um risco devastador. Continuar? Pode. Um dos pontos mais importantes do relatório é enfatizar o quanto essa destruição pode afetar a nossa vida. Estamos perdendo mangues e pântanos que ajudam a limpar a nossa água e evitar inundações, florestas que ajudam a filtrar nosso ar, plantas que dão origem a remédios, corais que sustentam a vida no oceano. Como que é esse nome, tia, que eu não sei? Robert Watson. Isso.
O presidente do painel responsável pelo relatório afirma que, à média que perdemos a biodiversidade, ameaçamos a segurança alimentar, hídrica e energética. Pode continuar, Carol. Se o relatório tem um tom catastrófico, ele também tem o caminho da saída. E o pesquisador brasileiro Bernardo, esse nome aí, trabalhou exatamente nessa parte do estudo, que mostra o que temos que fazer para mudar o futuro. Todas as medidas que precisamos implementar já estão em implementação em pequena escala, em algum lugar do planeta. O grande desafio é dar escala para aquilo que já está funcionando. E isso, em todos os setores, em todos os países, é um grande desafio. Mas as recompensas serão enormes, afirmou esse cara aí. Que é diretor do Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Isso. Então, a notícia deixa claro para nós, né, que há um processo de extinção que é resultado de ações passadas, né? Um animal, ele não entra em extinção de dia para a noite, como já foi dito, é um processo. E assim como há um processo para isso acontecer, para reverter isso também, é um processo longo, tá? Eu acho que foi essa semana que passou no jornal a respeito de uma tartaruga que eles mantiveram em cativeiro durante anos para conseguir fazê-la se reproduzir, tá? E depois soltá-la novamente no seu habitat natural. Assim, é um custo financeiro muito alto para que isso aconteça, tá? E leva e demanda muito tempo, certo? Então, o ideal seria que nós, humanos, né, e o poder público tivéssemos ações que pudessem evitar esse tipo de degradação, tá? A notícia fala sobre isso, basicamente, certo, pessoal? Agora, nós vamos entrar aqui nas correções das questões. Essas correções, elas vão ajudar nós conseguirmos, né? Vão nos ajudar a conseguir encerrar esse conteúdo, a finalizar essa parte do nosso capítulo, certo? Então, lá na primeira questão, está perguntando assim: localize, transcreva o título e o subtítulo dessa notícia. Qual é o título dessa notícia, sétimo ano? 1 milhão de espécies de animais e plantas correm o risco de extinção. Pronto, essa daí é a nossa notícia, tá? Quem escreveu, ótimo. Quem ainda não escreveu, por favor de corrigir e colocar em ordem aí. 1 milhão de espécies de animais e plantas correm o risco de extinção, tá? Então, o título está bem explícito lá para todo mundo. E aí, lá na letra B, nós temos o subtítulo, ou linha fina, né, que é aquela parte complementar do nosso título. Qual é o nosso subtítulo? Relatório da ONU sobre o impacto humano na natureza diz a exploração e a poluição dos oceanos e a agricultura industrial são as maiores ameaças a espécies. Isso aí, tá? Ô, tia, Oi. você pode me informar que página tá? Porque eu tô aqui procurando no caderno de atividades e no livro eu não tô conseguindo achar. 44 agora nós estamos. Caderno 44. de atividades. 44. Isso. Achou, Duda? Achei, tia, obrigada. Tá bom. E aí, lá na letra C, nós temos assim: que informação, vamos ser mais específicos agora, tá? Que informação a linha fina acrescenta ao título? Então, eu sei que a linha fina ela é complementar. Que informação complementar ela oferece que o título não tem? Que o impacto humano na natureza ele, tipo, é uma das maiores ameaças para as espécies? Isso. Faz parte de um relatório da ONU, não é isso? Aí tudo é informação complementar. E destaca o quê?
quais são as maiores ameaças às espécies, certo? Então, tudo isso daí não consta no título, mas consta lá na nossa informação complementar que está no subtítulo, tá? É isso daí mesmo. Estão em ordem? Podemos seguir? Ninguém precisa de pausa? Vamos seguir, então. Pode seguir. Lá na questão... Fala, Igor. Não, pode continuar. Pode continuar? Questão 2. Observe o layout do texto, o formato do texto, tá? Onde essa notícia foi publicada, tá? Então, observando aí o nosso layout do texto, nós podemos concluir que essa notícia foi publicada onde? Na internet. Na internet. Em qual site? Qual portal? G1. No G1. Beleza? Tá? E todo mundo sabe que o G1 é uma extensão, né? Do Jornal Nacional, é o mesmo grupo. Na verdade, o G1, ele republica notícias de jornais do Grupo Globo, vamos colocar assim, tá? Então, lá pode ter notícia, digamos, do nosso estado, né? O STV, pode ter notícias do RJTV, que é o Jornal do Rio de Janeiro, mas todos eles do Grupo Globo, certo, pessoal? Então, G1 pertence a Globo. E lá na questão 3, está perguntando o seguinte: quantos parágrafos compõem essa notícia? Dê uma olhada, pessoal, quantos parágrafos nós temos aí? 7. 7 parágrafos. Beleza, Igor? 7 parágrafos, ok? Se vocês tiverem blocos de parágrafos, tá, pessoal? Ele não deixa de ser um parágrafo, porque ele não tem aquele espaçamento inicial. Se ele tem um bloco subdividindo... Bom okay? dia, tia! Bom dia, Enzo. Tudo jóia? Sim, peraí, deixa eu aumentar o volume aqui que tá baixinho. Isso. É o caderno de atividades, tá? Tá. E aí, pessoal, mesmo que esteja dividido em blocos e não tem aquele espaçamento inicial da linha, é um parágrafo, tá? Se está subdividido, é parágrafo, beleza? O formato de uma notícia digital, virtual, ela vem dividida por blocos, ela não vem separada como espaçamento, como os textos que vocês estão habituados a ler, certo? E aí, lá na sequência, na questão 4, é a seguinte pergunta: qual é a função do primeiro parágrafo? Como é denominado? Então, qual é a função desse primeiro parágrafo nosso? Vocês lembram? Quando nós falávamos do primeiro parágrafo da notícia? Serve para quê? O primeiro parágrafo, qualquer notícia, seja ela impressa ou seja ela virtual, tá, pessoal? Te dar uma síntese, um resumo, uma prévia daquilo que você encontrará na notícia completa, no corpo da notícia. Então, o primeiro parágrafo, ele é um resumo, tá? Ele é uma síntese, melhor dizendo. É uma síntese dos fatos que você encontrará de forma mais explicativa no corpo da notícia. Então, qualquer notícia, todas elas, o primeiro parágrafo nós chamamos de quê? De lead, tá? É a nossa lead. Lá no primeiro parágrafo, você responde aquelas perguntinhas: o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, e assim por diante. Pode ser que você não tenha todas as perguntas respondidas. Talvez você tenha quando aconteceu, tá? Como aconteceu, mas você não tenha onde aconteceu, por exemplo. Tá? Então, às vezes, a notícia ela vai se apresentar dessa maneira, faltando a resposta de uma pergunta. Tá? Então, é claro, se você consegue contemplar todas essas respostas, então, a notícia ela tem muito mais qualidade, mas não podemos diminuir
a importância de uma notícia que também não tem todas as respostas, tá? Então, vamos à quarta questão, para poder nós concluir. Qual é a função do primeiro parágrafo? Apresentar uma síntese da notícia, uma síntese dos fatos. Qual é o nome dado a esse primeiro parágrafo? Lead. Certo, pessoal? Então, coloque aí, lead. Tá? Questão 5. Releia o lead dessa notícia, localize as informações que ele fornece. Alguém gostaria de ler esse trechinho? Posso ler? Pode. Um relatório sobre o impacto humano na natureza, divulgado nesta segunda-feira, 6, pelas Nações Unidas, concluiu que o ritmo de extinção de espécies de animais e plantas está acelerando em uma velocidade nunca vista antes. Isso. Nós temos que analisar esse primeiro parágrafo aqui, tá, pessoal? Só esse primeiro parágrafo. E aí eu pergunto a vocês, de quem que está falando? Sobre que o impacto do ser humano na natureza está acelerando o ritmo de extinção. Das espécies, não é isso? Sim. Nós estamos falando de extinção e estamos direcionando essa extinção a toda uma espécie, certo? Todas as espécies, de um modo geral. Então, essa resposta, de quem nós estamos falando? O que está acontecendo? Também tem na LID? Estamos falando de extinção, tá? Então, o que está acontecendo também é uma resposta que nós temos. Quando? Quando está acontecendo? Agora está acontecendo. Tá? Neste momento está acontecendo. Então, professora, nós também... Oi. Você falou a 4? A 4? Sim. Qual é a função do primeiro parágrafo de uma notícia? Apresentar a síntese dos fatos. Tá? Ah, tá. Obrigado. Beleza? E o nome é lead, beleza? E aí, pessoal, quando? Agora está acontecendo isso. Nós estamos sofrendo impacto. Nesse momento, tá? Onde? Ele especifica onde isso acontece? Não. Não. Tá? Então, isso aí nós não temos. Por quê? Porque é uma coisa que está sendo ainda investigada, localizada, né? Catalogada. Eu sei que esse processo é um processo muito longo. Eu tenho amigos que são biólogos, eles levam muito tempo pesquisando e muito tempo catalogando animais que eles, por exemplo, viram há 10 anos, né? E hoje eles não conseguem mais encontrar. Então, sim, é um processo que demora décadas, às vezes, tá, pessoal? Como no parágrafo nós não temos essa resposta. Como? Como ele aparece depois, no corpo da notícia, tá? Mas aqui no primeiro parágrafo nós não temos essa informação como e nem o porquê, tá? Então, quais são os elementos que aparecem na LID? Quem, o que e quando. O restante, onde, como e porquê, não aparece no primeiro parágrafo, mas ele é apresentado depois no corpo da notícia, tá bom? Então, lá na letra B está assim, que informações não são dadas no LID? Onde, como e por quê. Tá bom? Coloquem aí. Não temos essas informações, nem onde, nem como, nem por quê. E aí, lá na questão 6, está assim, qual é o fato noticiado por esse texto? Qual foi que vocês assinalaram aí? Eu assinalei o último. Isso aí, Felipe, tá? A divulgação do relatório da ONU sobre espécies ameaçadas de extinção devido ao impacto humano, beleza? Então, terminamos a página 43 a 44, vamos para a 45. Acho que dá tempo de nós concluirmos, tomara que dê, tá? A questão 7 está assim, pessoal. Conforme o texto, quais ações humanas colaboram para a ameaça das espécies? O que nós fazemos que ameaçam essas espécies, pessoal?
Desmata, escava, caça e pesca. Isso, né? Desmata, Escaça, escava, isso. Pesca, explora tudo que tem para explorar, né? Nós poluímos oceanos e por aí vai. Abusamos da agricultura, certo? Desmatamos para a agricultura. Todas essas ações, elas acabam contribuindo para a extinção das espécies. Beleza, pessoal? Eita! Deixa o povo passar. Então, vamos lá. Só para nós resumirmos aí e terminar rapidinho. Desmatar, escavar, caçar, pescar, explorar, poluir os oceanos, tá? Todas essas ações relacionadas à agricultura, tá bom? Tem mais informações lá no texto depois, se vocês quiserem complementar. Questão 8. O fato noticiado é relevante? É importante? Por quê? O que vocês acham? Eu acho que sim, né? Muito importante, né? Querendo ou Muito não, é a fauna e a flora do mundo, com certeza. não só de uma só região. Isso mesmo. Cada região, cada fauna, né? Cada flora, quando se diz respeito à fauna e à flora, nós estamos falando de espécies de animais e plantas de uma determinada região. Mas se nós formos em todas as regiões, cada região tem parte da sua flora e parte da sua fauna que corre risco, tá? Essa 8 aí pessoal, então vocês respondam aí conforme vocês acharem melhor, né? Com as palavrinhas de vocês. Lá na questão 9, nós temos assim: de acordo com sua compreensão global do texto, o impacto humano sobre a natureza é positivo ou negativo? Por quê? Negativo. Totalmente negativo, tá? Porque nós colaboramos para a extinção das espécies, nós colaboramos. Quando você joga lixo no mar, você colabora, tá? Então, nós temos várias ações aí negativas que contribuem para isso, tá, pessoal? 10. Qual é a importância do relatório divulgado pela ONU? O que se pretende com a divulgação desses dados? Então, qual é a importância desse relatório? Acender um alerta? sim. Avisar sobre as consequências das nossas ações. Isso, exatamente, né? Para que você fique atento, para que seja ligado um alerta, que seja feita uma análise a respeito desse assunto, ok? Para que essas espécies apareçam nesse relatório, vocês saibam quais são as espécies que estão em extinção, quais são as espécies que provavelmente você não verá, os seus filhos, os seus netos também não verão, e assim por diante. Tá? Então, tem muitas ações que, de algum modo, vão impactar na nossa vida lá na frente. Quando nós estamos, né, na nossa casa, tranquilos, e após um mês inteiro de chuva, a gente vê lá, né, um barranco desabando, enfim, derrubando casas, quebrando estradas. Essas ações são ações negativas, é resultado, tá, pessoal, de uma ação humana, tá? Uma degradação que nós sofremos, que o outro sofre, tá bom? Bom, lá na questão 11, vou correr contra o tempo. No segundo parágrafo, há um recurso, no segundo parágrafo, há um recurso linguístico pouco utilizado em notícias, o uso do imperativo imagine. A quem é dirigido? Qual é a função desse recurso no texto? Ele é dirigido a quem? Imagine. Ao leitor, né? Não é isso? Isso aí. É dirigido ao leitor. Quem escreveu, escreveu com qual intenção? Fazer o leitor o quê? Pensar. Usar a consciência? Isso aí, refletir, né? Pensar sobre o assunto e se aproximar do leitor. Quando você se direciona ao seu leitor, lá o que você está escrevendo, seja uma carta,
seja um texto qualquer, mas que você se direciona ao leitor, você quer se aproximar do leitor. Você quer passar uma mensagem direta para o leitor. Então, quando o jornalista fez isso, tá? Ele teve essa intenção de se aproximar do leitor e fazer com que ele reflita sobre essas questões. Tá? E que não seja só mais uma informação, mas que seja uma informação que venha se tornar uma prática. Tá? E aí, lá na questão 12, está assim, no terceiro parágrafo, há um outro recurso linguístico, que não é muito próprio de textos noticiosos. Que recurso é esse?